Irmãos e irmãs, nós queremos vos saudar na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Sejam todos bem-vindos à casa do Senhor. Esta terça-feira, uma oportunidade ímpar que nós estamos tendo de podermos estar aqui na casa de Deus. Sintam-se à vontade para esse momento de adoração, de louvor, também de clamor e de aprendizagem da palavra de Deus. Estamos no lugar certo. Tenhamos a certeza de que esses minutos que iremos ficar aqui serão de grandes crescimento, de grande fortalecimento para nossas vidas nessa noite. Eu quero convidá-los a estarmos em pé para nós iniciarmos com uma oração este culto. Nós queremos saudar nessa noite a todos aqueles nossos irmãos, amigos, que a partir de agora passam a nos acompanhar pela internet, através do Facebook. Deus te abençoe, fique conosco, aproveite essa oportunidade, esse tempo para adorar o nome do Senhor Jesus Cristo conosco, tá bom? Tenha certeza que você não perderá tempo se você ficar até o final. Deus tem algo para você nessa noite. Vamos orar ao Senhor. Pai querido, Pai amado, nós te damos graças por esta oportunidade tão maravilhosa ao qual o Senhor nos dá para nós estarmos em tua casa. Nós te agradecemos na beleza da tua santidade por este momento fiel, por este momento feliz, por estarmos aqui na tua presença. Obrigado, Senhor. Eu quero nessa hora entregar em tuas mãos a direção deste culto e pedir ao Espírito Santo que nos direcione, que nos abençoe, que fale conosco, que venha alegrar os nossos corações e assim nos trazer o crescimento, o amadurecimento, a fortaleza, aquilo que precisamos para continuar esta caminhada. Senhor, nos abençoe grandiosamente a cada um dos meus irmãos que já estão aqui, aqueles que não poderão vir por alguma razão, o Senhor sabe, e aqueles irmãos, amigos que nos acompanham pela internet. Deus abençoe também. Seja o teu nome louvado e bendito nessa hora, no nome poderoso de Jesus Cristo. Habita esta noite entre os louvores e fala conosco poderosamente através da tua palavra. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Podem sentar, meus amados irmãos. Vamos cantar para louvar o nome do Senhor Jesus. Só da amada igreja com a paz do Senhor, amém? Vamos louvar o Senhor com o hino da harpa de número 212, amém? Espero os irmãos encontrarem. Amém? Os guerreiros se preparam para a grande luta. É Jesus o capitão que avante os levará. A milícia dos remidos marcha e por lutar. Certa que a vitória alcançará. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava. No lance imprevisto, à frente me encontra, até que eu possa ver na glória
possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Dá depressa, não vaciles, hoje Deus te chama para pelejar ao lado do Senhor. Entra na batalha onde mais o fogo inflama e peleja contra o vil tentador. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava, no lance imprevisto, na frente me encontra, até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. A peleja é tremenda, torna-se reída, mas são poucos os soldados para a batalha. Oh, vem libertar as pobres almas oprimidas, fiquem furioso, as quer tragar. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava, no lance imprevisto, na frente me encontra, até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Glória a Deus. Vamos louvar o Senhor mais uma vez. O hino da harpa de 545. Aleluia. Deus enviou seu Filho amado para perdoar, para me salvar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai estás, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora
sem medo então terei vitória, irei a glória ao meu Jesus que vivo está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus que vive está. Glória a Deus. Louvado é o nosso Senhor. Amados, estejamos em pé para nós fazermos menção à leitura bíblica nesta noite. Hoje está na carta que escreveu o apóstolo Tiago, no capítulo de número 3. Tiago, apóstolo Tiago, capítulo 3. Capítulo 3, o verso de número 1 e 2. Tiago, já lá para a parte final do Novo Testamento, o capítulo é o 3, os versos 1 e o 2. Vamos meditar na palavra de Deus nessa noite. Quantos acharam? Amém? A quem está nos acompanhando pela internet nesta noite, seja muito bem-vindo, Deus te abençoe. Nós somos a Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Amazonas, situada aqui no bairro Novo Aleixo. Nós somos a congregação número 4, a área 278. Deus te abençoe. Um dia, quem sabe, você possa vir nos fazer uma visita aqui neste lugar, neste templo. Deus te abençoe, abençoe tua casa, abençoe tua família. Se você tem uma Bíblia e possa nos acompanhar, procure aí, Tiago, no capítulo 3, verso 1, antes lá de Apocalipse, já na parte final da Bíblia, tá bom? Deus te abençoe, obrigado por nos acompanhar. Se você puder, compartilhe este vídeo. Quem sabe algum amigo seu no Facebook não precisa receber uma bênção de Deus nesta noite, tá bom? Deus nos abençoe. Amados, Tiago capítulo 3, verso 1 e verso 2 diz assim: Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo, porque todos, sem exceção, tropeçamos em muitas coisas. E se alguém não tropeça naquilo que fala, então é varão perfeito, capaz de refrear também todo o corpo. Amém. Oremos. Senhor querido, nós te damos graças por esta oportunidade, ao qual o Senhor permite a nós. É maravilhoso poder estarmos em tua casa, ao final de mais um dia, ao início de mais uma noite. Não poderia ser melhor, não poderíamos estar em outro lugar que não fosse a tua casa. Tal a gratidão pela vida que temos, pelas vitórias recebidas, sim, Senhor, pelos livramentos que tem nos dado. Tão pouco, sim, tem sido tão pouco o tempo que dedicamos a Ti, por isso não poderíamos jamais perder esta oportunidade
de estarmos na Tua presença esta noite. Obrigado, Senhor. Abençoe a todos nós que estamos, Senhor, Te cultuando, e aqueles que estão nos diversos templos da cidade, Te louvando também, Te glorificando e Te exaltando, e aqueles que nos acompanham pela internet. Sejamos todos abençoados por Ti, e esclarece a nós a Tua palavra nesta noite, Senhor. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Podem sentar, meus amados irmãos. Amados, um dia desses, eu estava conversando com o meu filho, e as crianças, elas sempre nos surpreendem com perguntas, e às vezes perguntas difíceis de responder. Eu conversando com ele lá na sala, aí ele disse assim: pai, eu duvido o senhor me dizer qual é a arma mais poderosa do mundo. Eu fiquei pensando naquilo, a arma mais poderosa do mundo. Sim, o senhor sabe qual é a arma mais poderosa do mundo? Ele me fez essa pergunta, e eu fiquei pensando, a arma mais poderosa do mundo. E eu disse para ele que não sabia. Aí ele disse: eu também não sei, porque há tantas armas no mundo. Aí ele começou a citar diversos tipos de armamento que nem eu mesmo ainda tinha ouvido falar, sabe? As crianças vão acessando a internet, eles vão descobrindo as coisas, e daqui a pouco nos colocam no bolso tal conhecimento que elas têm. E citou lá uma série de armamento, e depois perguntou: de todo esse material bélico aqui, qual é o mais poderoso? E eu fiquei com essa pergunta, e hoje eu tenho a resposta, e é sobre essa resposta que eu quero falar nessa noite: a arma mais poderosa do mundo. Certamente que a arma mais poderosa do mundo não é um tanque de guerras, não é um avião dotado de mísseis, não é um porta-aviões, não é um navio, não é nada desse tipo. Muito pelo contrário, esse tipo de armamento provém justamente da arma mais poderosa do mundo. Quando nós lemos esse texto, Tiago está nos aconselhando, ele está nos falando de algo que está em nós, de algo que faz parte de nós, de algo que pode ser usado para o bem, mas que também pode ser usado para o mal, que pode ser usado para fazer viver, mas também pode ser usado para fazer morrer. Estava Tiago aqui dizendo que não devemos buscar assumir a posição de mestres, ou seja, de superioridade, de nos posicionar como aquele que sabe mais do que os outros, que deseja impor sobre os outros a sua verdade, o seu pensamento, aquilo que ele acha. Tiago diz: não busquem essa posição de mestre sobre os demais. Sabe por quê? Porque quem assim se impõe receberá um juízo maior, receberá um castigo maior caso erre. E aí ele segue: porque nós tropeçamos em muitas coisas no decorrer do dia, diz Paulo. Muitos são os nossos tropeços, muitas são as nossas falhas no decorrer do dia. Aí ele diz: e se alguém não tropeça no falar, ou seja, tropeçamos em muitas atitudes, erramos em muitas atitudes, e entre essas atitudes está a principal, que é o falar. Então, a arma mais poderosa do mundo é um órgão pequenininho que faz parte do nosso corpo, é a língua. Pois com a língua nós falamos, com a língua nós pronunciamos. Alguém que tem um problema neste órgão não consegue se comunicar, não consegue falar. Eu tenho um defeito, que é falar, e eu não sei dar um aviso e dizer que sexta-feira vai ter uma reunião, amém, e passar para o próximo assunto. Eu fico e falo, e repito e falo com um objetivo: gostaria de ser entendido, porque mesmo assim
muitas vezes alguns avisos que pronunciam aqui na igreja, explicando bem explicadinho. Quando é 2 dias depois, tem alguém no grupo perguntando: vai ter reunião? Ou seja, não entendeu. Eu não fui entendido naquilo que eu falei. Então, a língua é responsável por esta comunicação. A língua é responsável por aquilo que nós dizemos. E as nossas palavras, ela tem poder. As nossas palavras têm poder para construir, têm poder para destruir. A própria Bíblia diz que uma palavra mansa, uma palavra agradável, branda, ela é capaz de desviar um furor, de desviar uma tempestade, um furacão. Porém, uma palavra dura suscita a ira no coração das pessoas. Então, a palavra, ela tem poder. A nossa língua, ela tem poder para o bem e para o mal, para construir e para destruir. Eu cito esse exemplo, lembro da minha mãe. A minha mãe, no mês de maio passado, no dia 16, completou 20 anos que a minha mãe partiu. Ela partiu com 43 anos de idade, era nova ainda. Hoje eu tenho os meus 45 anos já de idade, sou mais velho do que ela. Hoje ela teria 63 anos caso estivesse com vida entre nós. Foi uma grande perda, mas não foi nada diferente daquilo que ela sempre falou. A mamãe dizia: não quero morrer velha, porque velho dá trabalho para os outros. Então não quero morrer velha, não quero morrer velha. Portanto, morreu com 43 anos, não nos deu trabalho, realmente morreu nova. Dizia: neto, não quero ser vó boba para neto. A gente sabe que toda avó é boba, fica bestalhado quando nascem os netos. É duro com os filhos, porém é abobalhado quando vem os netos. E a minha mãe dizia: não serei vó que fique com o neto para cima, com o neto para baixo, não crio neto na minha casa é só ali meia hora e vá-se embora para sua casa. Não vou ser sogra de aturar nora. Morreu, não viu nem neto, nem as sogras, e nem as noras, e nem nada. A língua tem poder. Muitas coisas que hoje nos acontecem é por causa da língua, de palavras pronunciadas lá no passado, palavras pronunciadas lá atrás, ou que eu pronunciei a meu respeito, ou que alguém pronunciou, lançou sobre mim, e aquilo recaiu e nunca houve uma libertação a esse respeito. Então a palavra, ela tem poder, e por isso Tiago diz assim: olha, se alguém não tropeça na palavra, então meus parabéns para você, porque você é perfeito. Pode se considerar a pessoa mais perfeita do mundo, caso você nunca tenha falado uma besteira, caso durante o dia você nunca tenha pronunciado uma besteira. É isso que Tiago está dizendo, só que de uma forma bem bonita. Ele diz: esse varão é perfeito e é capaz de refrear todo o corpo. Então veja bem, o que nós entendemos aqui é que a língua, ela tem um poder tão grande, é uma arma tão poderosa, que ela é capaz de influenciar todo o nosso corpo. Com a língua, nós abençoamos o nosso corpo, nós amaldiçoamos o nosso corpo. A língua nos faz sentir mais bonito, mais lindos, mais amável, mais leve. A língua nos faz sentir mais feios, mais horríveis, mais detestáveis. A língua, ela é capaz de contaminar ou de purificar o nosso corpo. Depende daquilo que nós falamos. Porque se você mesmo não se acha lindo, não se acha bonito, não se acha capaz, não profetiza a bênção sobre a sua vida, quem sou eu, que autoridade terei eu de desfazer aquilo que você mesmo está dizendo sobre você? Então a língua é algo poderoso, é algo que é preciso saber utilizar. Aí segue, agora eu vou ler o resto do texto. Aí Tiago diz assim: olha, por que é que nós colocamos o cabresto, o freio, na boca dos cavalos? Ele diz: primeiro, para frear o cavalo está em velocidade, apenas puxa aquela rédea um pouquinho e ele para. Apenas uma corda, apenas algo amarrado aqui no focinho do animal é capaz de controlar aquele animal.
é capaz de freá-lo, é capaz de guiá-lo para a esquerda, para a direita, de fazer ele correr um pouco mais, para fazer ele galopar ou apenas caminhar. Ele diz, da mesma forma é a língua, ela precisa de controle, é preciso controlarmos ela, assim como um pequeno cabresto, ele consegue manobrar um cavalo, freá-lo, da mesma forma está em nós a decisão de controlar ou não a nossa língua, e à medida que nós controlamos a nossa língua, nós seremos muito mais abençoados, seremos muito mais vitoriosos, andaremos mais aliviados das nossas cargas, porque há em nós um instrumento de bênção que nos fará nos aproximar mais de Deus. Quantos entenderam? Digam amém. Glória a Deus. Lembro que um colega, quando nós estávamos na missão, ele compartilhando um testemunho, e ele perguntou do irmão, visitou o irmão num local muito difícil, muito distante, e perguntou ali do irmão: irmão, como é que o senhor está? E o irmão disse: nada bem. Não está bem? Não está bem, porque aqui nós não temos saúde, aqui nós não temos dinheiro, aqui nós não temos comida, aqui nós não temos transporte. É mesmo, irmão? E o tabaco também, acabou o tabaco, e agora foi que piorou tudo mesmo de vez, que nem tabaco tem mais, né? Então o irmão ainda fumava, né? Estava se confessando lá para o pastor. Então veja bem, se eu disser que não sou nada, se eu disser que não posso, se eu disser que sou incapaz, se eu disser que Deus não é comigo, se eu disser que sou o pior dos mortais, então assim será na minha vida, porque eu mesmo estarei profetizando isso sobre mim. Então é necessário que, assim como utilizamos o cabresto, uma cordinha, para controlar um animal grande como o cavalo, da mesma forma, à medida que nós aprendermos a dominar a nossa língua, seremos grandemente abençoados por Deus. Quantos nessa noite querem aproveitar e profetizar bênção sobre você mesmo? Aí se manifeste e diga: eu sou abençoado por Deus. Eu sou abençoado por Deus. Isso foi fraco, mas vai melhorar daqui para o final do culto. Aí ele diz assim, observem também os navios, ele diz, observem os navios, são grandes embarcações, e muitas vezes são atingidos pelos vendavais, pelas ventanias nos altos mares. Aí ele diz, mas por um pequeno leme, algo pequeno, como se fosse um volante de carro, eles são dominados, eles são controlados. O leme é algo pequeno, mas controla toda uma embarcação daquela, controla toda o percurso daquela embarcação, pois não é apenas de qualquer jeito que se conduz uma embarcação. É necessário saber navegar sobre as ondas, é necessário saber a melhor posição, o melhor sentido, para que a embarcação, mesmo sendo grande ou pequena, ela possa chegar tranquila no seu destino. Mas tudo isso depende de um instrumento pequeno chamado timão, que é o leme do barco, é o leme da embarcação. E ali tem uma pessoa, o comandante, que manobra aquilo ali, e aquela coisinha pequena controla toda aquela embarcação. A língua é a mesma coisa. Da mesma forma, à medida que controlamos, que dominamos o nosso falar, que dominamos aquilo que dizemos, então o nosso abençoado, o nosso corpo será alvo de muitas bênçãos e será alvo de muitas vitórias, porque controlamos aquilo que nós falamos. É difícil, sim ou não? Sim ou não? Sim. Não é fácil controlar a língua. E tem pessoas às vezes que postam algumas coisas e postar escrito, a pessoa está apenas escrevendo, falando com palavras aquilo que ela gosta, falando com letras aquilo que gostaria de falar com palavras. Está apenas, aí às vezes as pessoas fazem determinados desabafos e no final dizem: pronto, falei. E aí a resposta aí: pronto, pecou, cavou um buraco. Este buraco, você está quase morto. Então veja bem, é aquilo que nós falamos. É necessário, isso aqui são exemplos que Tiago deu, só para nós entendermos tão grande é a influência
da língua, das palavras no nosso corpo, e por causa disso muitas vezes não prosperamos, por causa disso muitas vezes perecemos, adoecemos ou morremos, porque os nossos lábios não pronunciam as palavras certas, pronunciam as palavras erradas. Que Deus, em sua infinita graça, através de Jesus Cristo e do Espírito Santo, nos conduza a um coração cheio de palavras boas, para que possamos falar coisas boas, e falando coisas boas, o nosso corpo será iluminado, abençoado, e tudo aquilo que tiver de ruim vai ter que sair, porque nada resiste ao poder de uma língua dominada pelo Espírito Santo de Deus. Quantos creem assim? Amém, irmãos? Aí ele diz assim: assim também é a língua, um órgão pequeno, mas se gaba de muita coisa. Sim ou não? A língua é só um trocinho, né? Mas ela se gaba de muitas coisas. A língua é muito pronta para falar mentiras. Eu estou falando mentiras ao respeito da própria pessoa. As pessoas sempre falam bem de si, e na maioria das vezes falam aquilo que não é verdade. É fácil falar, né? É fácil eu falar bem de mim, que eu sou uma boa pessoa, sou uma excelente pessoa. Fui convidado para dar uma palestra para os casais. Está cheio de casal aqui. Então é muito fácil para mim dizer o que o casal deve fazer. E seria difícil para minha esposa, que está ali atrás, saber que eu estou falando o que não vivo, saber que eu estou dizendo o que não pratico. É muito fácil eu dizer, é muito fácil através das palavras me posicionar superior a qualquer um de vocês. As palavras eu dou graças, porque esta palavra aqui é a palavra de Deus. Então primeiro ela tem que servir para mim, aí serve para vocês, serve para quem está em casa, mas é a palavra de Deus. Em nenhum momento vou me colocar aqui superior a quem quer que seja, mas a palavra de Deus, que a Bíblia diz que é como uma espada de 2 gumes, então ela serve para vocês e ela serve para mim. Ela corrige vocês e ela corrige a minha vida também. Aí ela abençoa vocês, mas ela também me abençoa, e assim todos nós sairemos abençoados daqui. Sim ou não? Amém, irmãos? Aí sairemos abençoados daqui. Então Tiago diz: se gaba de muitas coisas a língua. Vede como uma fagulha põe em brasas uma grande selva. Só uma fagulhazinha, uma pequena fagulha de um capim, de um cigarro, de alguma coisa, é capaz de pôr em chamas uma floresta inteira. Assim também é a língua. Uma palavra mal colocada, uma palavra maldita que eu estou dizendo, mal pronunciada, uma palavra falada na hora errada, uma palavra, uma notícia dada sem convicção de que aquilo procede ou não, pode causar a separação de um casal, pode causar uma confusão no meio da igreja, pode causar uma briga entre os vizinhos, pode causar uma guerra entre nações. Uma palavra. A língua é assim, ela é uma fagulha. Que tipo de incêndio nós pretendemos alcançar com as nossas palavras? Saibam que toda e qualquer palavra toca o coração daqueles que nos ouvem. Sim ou não? Sim ou não, irmãos? Toda e qualquer palavra, irmãos. Nenhuma palavra o vento vai simplesmente levar. As palavras, elas vão tocar o coração de alguém. E se aquele coração não estiver blindado, e aquela palavra pronunciada for uma palavra insana, uma palavra nécia, sem sabedoria, poderá matar aquela pessoa, poderá causar uma confusão, poderá causar um problema muito grande. Então a palavra é pronunciada através da língua, e é isso que o apóstolo diz. Ele diz assim, verso 6: a língua é fogo. A língua é fogo. Isso aqui é verdade, é fogo. Tente falar segurando a sua língua para ver o que reação ela vai ter. Incrível. Tente falar segurando a sua língua.
Primeiro, você vai falar de atravessado. Segundo, a língua vai ficar doidinha para se soltar. Está aqui, irmãos. A língua está em nossa boca, cercada por dentes, mas ela é tão sagaz que dificilmente você consegue morder a língua. E quando morde, pode ter certeza, alguma coisa boa essa língua não estava falando. E nem os dentes suportaram e morderam ela. Vocês estão entendendo, sim ou não? Nem os dentes, queridos, que às vezes suporta tanto doce, suporta tanta coisa ruim que nós comemos, não é verdade? Coitados, ficam cheios de cárie muitas vezes, cheio de tártaro, cheio de tanta coisa, fura, aí perde, faz canal, não dá jeito, extrai, nem os dentes que suportam tanta coisa, às vezes conseguem suportar a língua, eles vindo mordendo ela para dizer, te quieta aí, pelo amor de Deus, sabe? Então a língua é fogo, é uma arma tão poderosa que há fogo na língua. Aí ele diz assim, é mundo, verso 6, eu estou no verso 6, é mundo de iniquidade a língua, ou seja, é um mundão cheio de tanta coisa ruim. Por exemplo, conversar perto de pessoas que não têm o Espírito Santo é só besteira. É besteira, é maldição, é ofensa. Observe como as pessoas se tratam umas às outras, se saudando com palavrões, se saudando com ofensas, ofendendo a moral, palavras sem pudor, sem respeito. Por quê? Porque elas, a sua língua está cheia de iniquidade. A língua fala daquilo que tem no coração. Então o coração está cheio de iniquidade, cheio de impureza, cheio de maldições, cheio de coisa ruim. Então é isso que a língua vai pronunciar, é isso que a língua vai falar, é isso que a língua vai dizer, ela vai pronunciar. Então ela é um mundo de iniquidade. Aí ele diz, a língua está situada entre os membros do nosso corpo, contamina o corpo inteiro, não tem jeito, falou besteira, se contaminou, se sujou. E muitas vezes nós pensamos que estamos contaminando os outros e estamos contaminando a nós mesmos. Aí ele diz, não só põe em chamas toda a carreira da existência humana. É isso aqui que eu achei forte, irmão. As nossas palavras, elas têm o poder de pôr em chamas, de pôr a perder toda a carreira da existência humana. Tão poderosa é a língua. Uma palavra pode destruir a vida de uma pessoa. Uma palavra só pode destruir o sonho de uma pessoa, pode destruir os projetos de uma pessoa. Uma palavra. Tal o grau de poder que há na língua. Mas também pode construir. Também pode construir a carreira de uma pessoa. Pode também fazer uma pessoa ser bem sucedida. Uma palavra. Se eu chego com uma pessoa chega comigo porque me tem como um amigo, e lhe apresenta o seu projeto porque me tem como um amigo, porque acha que eu sou seu amigo. E a pessoa chega comigo e conta, eu estou pensando em fazer isso, pensando em fazer assim. E se eu disser para ele, para com isso, isso não vai dar certo, isso não é de Deus. Olha o prejuízo, aí vê logo todo o lado negativo e expõe isso à pessoa, e a pessoa realmente não vai dar certo. Realmente eu não nasci para isso, não é o meu lado, não é a minha área. E pronto, mas quem sabe não era isso que Deus teria preparado, quem sabe não foi esse o direcionamento que Deus deu para aquela pessoa, porém, eu com a minha língua destruí aquele sonho, destruí aquele projeto. Que direito eu tenho? Eu não tenho esse direito. Mas por outro lado, eu posso dizer, certamente que o Senhor é contigo, certamente que Deus vai te abençoar, certamente que você deve se esforçar, cresça, procure crescer, é isso mesmo, amadureça esse projeto, amadureça este plano,
Sim, pastor. E quando as pessoas perguntam isso ao senhor, porque o senhor é o pastor, e agora? Aí é um pouco mais complicado. Sim, eu posso dizer que sim, posso dizer que não. Não, nunca terei o poder de dizer não faça ou de dizer faça. Mas eu posso perguntar: você já orou a esse respeito? Você já pediu direção de Deus? O que você sente de Deus nesse projeto? Quanto a isso, é coerente esta palavra? Porque quem vai obter a resposta é a pessoa mesmo, não sou eu. Eu não tenho esse poder de dizer não vá, fique, ou então não fique, vá. Não, mas poderemos fazer a pessoa encontrar em Deus o verdadeiro direcionamento para a sua vida, ou para aquele projeto que está tentando colocar em ação. Então a palavra, a língua, ela pode pôr a perder todo um projeto de uma vida inteira, todo projeto, por causa de uma palavra, por causa de um conselho mal dado, por causa de uma palavra negativa. Mas também poderá colocar em ação e fazer ser bem sucedido um projeto em que eu possa dizer: olha, você pode, você consegue, confie em Deus, entregue na mão de Deus, lute por isso, e um projeto de uma vida inteira poderá se tornar um sucesso por causa de uma palavra pronunciada por alguém. Então, a língua tem esse poder. Ele diz assim: a língua é posta ela mesma em chamas pelo inferno. É um negócio tão forte que a língua será submetida a tal castigo por causa das palavras que ela pronuncia, o poder que há nela. Aí ele diz, eu acho interessante isso aqui, Tiago diz, verso 7: pois toda espécie de feras, de aves, de répteis, de seres marinhos se doma. Todos os animais são possíveis de se domarem, são passíveis do domínio humano, diz ele. Todos os animais, as feras, as aves, os répteis, os animais marinhos, é possível se dominar pelo homem, ele diz. Mas a língua, eu acho interessante isso aqui, né? É possível se domar um leão, é possível se domar uma cobra, é possível se domar uma baleia, é possível se domar uma formiga, é possível. Lá em casa tem, a família cresceu, que era eu, era a Zeuna, a Débora e o Douglas, mas agora tem a Nina, tem o Bob, tem o Capucho, tem o... já até esqueci o nome do peixe, tem de tudo um pouco lá. E um dia desse nós íamos no carro e nós vimos 3 cachorros grandes matando um gatinho pequenininho, e foi um desespero imenso. Eu fui lá, botei os cachorros para correr, resgatei o gatinho, levei para casa, mas como diz ele não resistiu aos ferimentos e morreu, mas se não era mais um que já estaria lá por cima da minha cama essas horas. A família cresceu, mas todos os animais são passíveis de domínio. Mas ele diz no verso 8: porém a língua nenhum homem é capaz de domar. Olha, a bichinha não é fácil, a língua. Pastor, então, se o senhor está dizendo que ninguém consegue dominar a língua, por que o senhor está falando? Eu vou já dar a receita aqui no final. Ninguém consegue, é mal incontido, carregado de quê? Eu estou no verso 8, carregado de... Vocês estão no versículo aí, estão me acompanhando? A língua é mal incontido, carregado de quê? Carregado de perfume suave e agradável. Não é isso que está escrito aí? O que está dizendo aí? Peçonha, carregado de veneno mortal. Está aqui na minha tradução. A Bíblia é mal incontido, é uma desgraça. A língua,
e ela está cheia de veneno mortal, mortífero. A língua, para o bem ou para o mal. A língua, olha só, irmãos. Então é uma reflexão interessante para nós, interessante para mim. A arma mais poderosa do mundo, aqui está ela. Aí ele diz assim: com ela bendizemos ao Senhor e Pai, né? Também com ela amaldiçoamos os homens que foram feitos à semelhança de Deus. Aqui está a maior hipocrisia humana, é essa de dizer: ó Deus, grande, poderoso, eu te louvo, eu preciso de ti, eu dependo de ti, tu és tudo na minha vida. Eu, com Deus, e quando olho na vertical, sai para lá, desgraça, nem te conheço, vagabundo, e aí vai eu amaldiçoando as pessoas. Ou seja, com a língua eu posso abençoar, e com a língua eu posso amaldiçoar. Com a língua eu posso bendizer a Deus, mas com a língua eu também posso murmurar de Deus. Sim ou não? Sim, as duas coisas. As duas coisas estão aí. Com a língua eu posso profetizar vida, mas posso profetizar morte. Profetizar sucesso, mas posso profetizar também a falência de alguma coisa. Com a língua. Com a língua. Então, ele diz aí: de uma só boca procede o que? Bênção e maldição. De um só lábio se procede bênção e maldição. Aí ele segue dizendo: meus irmãos, agora ele está falando para nós. Olha, geral até agora. Falou num geral, agora ele está falando conosco. Ele diz: meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Não é conveniente que entre nós, não é conveniente entre os cristãos, que entre aqueles que seguem a Cristo, seja desta forma. Não é conveniente que entre nós hajam palavras de maldições, hajam palavras destruidoras, hajam palavras desanimadoras, palavras de morte, palavras que entristeçam, que magoem, que firam a alma de uma pessoa. Não é conveniente, diz Tiago. Tiago diz assim: ó, entre nós que dizemos que somos cristãos, nós que dizemos que somos crentes, nós que dizemos que somos evangélicos, os que seguem o evangelho, não é conveniente que isso aconteça entre nós. Ou seja, eu dando notícias acerca da vida do meu irmão, definição da vida do meu irmão, eu falar mal do meu irmão, estar com o nome do meu irmão pelas esquinas, da minha irmã pelas esquinas, falando mal de A, falando mal de B, falando mal de C, semeando contenda. Não, isso não pode acontecer entre nós. Poxa, mas eu não vejo nenhum motivo para falar bem do Felipe. Então não fale do Felipe, fale de Jesus, porque Jesus tem coisas boas, razões boas, notícias boas para que nós possamos divulgar para aqueles que nos ouvem. Falemos de Cristo, autor e consumador da fé, aquele que morreu para nos dar salvação, aquele que levou consigo a nossa maldição, aquele que levou consigo as nossas dores, e ele na cruz decretou a salvação e a liberdade daqueles que creem e o recebem como Salvador. Falemos dele. É difícil falar do irmão Daniel, então não fale de Cristo, fale de Jesus, né? Eu já contei aqui a história do irmão que não falava mal de ninguém. Quando alguém chegava: olha, irmão, eu vi assim, 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 aí ele procurava uma virtude na pessoa, na história, e dizia: não, mas é assim e tal, né? Poxa, você viu? Alguém chegou com ele e disse: irmão, você viu?
hoje entoaram um louvor todo desafinado, aquele louvor. Aí ele sempre procurava o lado bom e dizia: ainda bem que foi para Jesus, tenha certeza que ele recebeu. Aí você viu aquele pregador, não sabia nem falar, ainda bem que ele estava falando as palavras de Deus, o Espírito Santo colocou, explicou no coração das pessoas. Ele sempre encontrava uma maneira, ele nunca concordava com aquilo que falavam de mal de quem quer que seja. Aí um dia alguém disse: vou pegar esse irmão, é hoje. Aí chegou lá: irmão fulano, diga, mas esse diabo é muito sujo mesmo. Diabo olha lá na igreja tal, ele causou isso, causou aquilo e tal, aí lá na congregação tal, causou maior desordem, aí falou um monte de coisa que o diabo tinha feito. E aí ele disse: tá aí, tira o chapéu para o diabo, ele é trabalhador. Pensa no cabra trabalhador, é o diabo, não para, é muito eficiente no trabalho dele. Então ele sempre tinha razão para encontrar virtude nas pessoas, até no diabo ele achou. Então é isso que Tiago está dizendo: olha, não é conveniente nós aqui, deixe o povo que ainda não conhece a Cristo, que não conhece o Evangelho, com as suas palavras tortuosas, com as suas palavras mortais, com as suas palavras destruidoras, com as suas palavras que causam tristeza e que causam dor. Já nós não, nós temos o Espírito Santo. Se eu não consigo dominar a minha língua, então o que devo fazer? Devo buscar ser cheio do Espírito Santo. Devemos buscar ser cheio do Espírito Santo, porque o Espírito Santo vai controlar todo o nosso espírito, vai controlar toda a nossa alma e controlará todo o nosso corpo. E controlando o nosso corpo, haverá de controlar a nossa língua, e as nossas palavras que antes eram ruins, agora passarão a ser palavras boas. Antes eram carregadas de maldição, hoje haverá bênção. Eram palavras de morte, hoje haverá vida. E as pessoas vão querer estar perto de nós para ouvir aquilo que temos a dizer, porque sempre teremos coisas boas por causa da presença do Espírito de Deus na nossa vida. Quantos creem que é assim? Diz amém. É isso, irmãos. Então ele disse: não convém que seja assim. Ele diz: é possível de uma mesma fonte jorrar água doce e água amarga? Jamais. Verso 11: não pode. Se você é crente, se você é evangélico, se você é cristão, se você diz que tem Jesus na sua vida, então aí dessa língua deve jorrar água doce, água boa, palavras boas, palavras edificantes, palavras que levantem, que coloquem uma pessoa para cima. Uma palavra sua, uma palavra minha tem o poder de ressuscitar um morto espiritualmente, de curar a ferida de uma alma, porque há em nós a boa água, que é a presença do Espírito Santo de Deus. Aí vem aquilo que eu sempre falo aqui: ou somos ou não somos, não há o meio termo. Ou servimos a Deus ou não servimos a Deus, não há o meio termo. Então a resposta está aqui: não pode de um mesmo vaso jorrar água doce e água amarga. E concluindo: pode uma figueira produzir azeitonas? Jamais. Uma videira pode produzir figos? Jamais. Aí ele diz: tampouco a fonte de água salgada pode produzir água doce. Essa fonte somos nós. Aqui, a água é o Espírito Santo que deve estar dentro de nós, e é o Espírito Santo que vai fazer a diferença. Então, veja bem, nunca um ser humano, diz a palavra, conseguiu dominar sua língua, nunca conseguiu e nunca conseguirá. Porém, se somos cheios do Espírito Santo, o Espírito Santo colocará as palavras certas nos nossos lábios, e ao invés de maldição, passaremos a abençoar, passaremos a profetizar bênçãos, vitória, levar alegria, e aonde quer que nós chegarmos, ali seremos abençoados e abençoadores, porque dentro de nós há o Espírito Santo, e as nossas palavras mostrarão quem realmente nós somos diante de Deus e diante dos homens. Quantos recebem a palavra de Deus nessa noite? Aí eu finalizo perguntando: qual é o nome da arma mais poderosa do mundo? É a língua. Jamais conseguiremos dominá-la, mas se somos cheios do Espírito Santo, domínio próprio haverá em nós, pode ter certeza. Amém? Fique em pé em nome de Jesus para nós agradecermos a Deus. Aí eu digo para você:
O Espírito Santo está em você. A presença de Jesus está em você. Assim sendo, mesmo distante, olhe para quem está mais próximo de você e fale uma palavra de bênção para essa pessoa. Abençoe seu irmão agora com uma palavra. Diga: Deus te abençoe, o Senhor é contigo, Deus te conceda a vitória, Deus te conceda, seja cheio do Espírito Santo. A você que está aí, eu libero sobre a tua vida nessa noite uma palavra de bênção, uma palavra de vitória, uma palavra de cura para a tua dor, de cura para a tua alma, de cura para o teu corpo. Eu libero sobre ti nessa noite a salvação em Cristo Jesus. Saiba que a solução dos teus problemas está em Cristo Jesus. Deus abençoe a tua casa, a tua família e abra as portas, aquelas portas que estão fechadas. Tenha certeza que o Senhor abrirá para ti. Receba nessa noite que essa é uma palavra de Deus para a tua vida. Vamos orar a Deus nesse momento e o Senhor seja glorificado entre nós aqui neste lugar. Pai querido e amado, nós te louvamos, glorificamos a ti pela tua palavra, glorificamos a ti pelo teu amor, glorificamos a ti pela tua bondade, glorificamos a ti pela tua graça e misericórdia. Como é bom estarmos na tua casa, como é bom estarmos na tua presença. Seja louvado o teu santo nome, Senhor, seja glorificado o teu santo nome, Senhor. Nos abençoe, que o teu Espírito nos encha e que sejamos vasos cheios de bênção, vasos cheios, Senhor, de palavras maravilhosas. Que o teu Espírito controle as nossas palavras, as nossas atitudes, o nosso pensar, o nosso agir, que sejamos direcionados pelo teu Espírito Santo. Pai, assim nos ajude. Abençoe todos os meus irmãos, todos aqueles que aqui estão, que o Senhor libere uma palavra de vitória, de bênção, de graça, de unção, uma palavra de libertação, uma palavra, Senhor, de edificação nessa noite sobre a vida dos meus irmãos e sobre a vida daqueles que estão em casa, da mesma forma que sejam alcançados pela tua bênção esta noite. Assim, Senhor, muito obrigado. Seja glorificado o nome de Jesus Cristo nessa noite e nos conceda uma noite de bênção, de paz, de descanso, de vitória, de alegria na presença do Espírito Santo de Deus. E a tua paz encha os nossos lares e nos guarde esta noite. É o que nós te pedimos. E a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja conosco hoje e para todos sempre. Os que recebem digam amém. Vamos aplaudir ao Senhor. Muito obrigado você que nos acompanhou. Deus te abençoe. Compartilhe esse vídeo em nome de Jesus com aqueles que estejam precisando ouvir essa palavra. Obrigado. Paz do Senhor.